Olá, gente, tudo bom com vocês? Boa noite. Bom, viemos aqui nesse primeiro vídeo apresentar para vocês o nosso projeto. E a Emily espero que vocês gostem, né? E a Emily vai falar um pouco do intuito do projeto. Então, gente, LED significa Levantamento e Desenvolvimento Espiritual e é o nome de um projeto que foi criado pela nossa juventude com o intuito de elevar o conhecimento de vocês e edificar cada vez mais vocês em relação à vida cristã. Isso porque nós sabemos que essa geração precisa abrir os olhos espirituais, porque muitas vezes nós passamos por confrontos diários e aí é muito importante ter um embasamento bíblico para saber lidar com cada um deles. Então, é isso, e agora a Bia vai explicar um pouco como vai ser o decorrer dos vídeos. Bom, gente, agora, nesse momento, nós vamos ter os louvores. Logo após os louvores, o bate-papo. Espero que vocês gostem e fiquem até o final do vídeo. Em nome de Jesus, não saiam, que vocês vão gostar. Bom, gente, curte, comenta e compartilha. Se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem os vídeos. Não esquece de comentar aqui embaixo temas para a gente trazer nos próximos. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra eu poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito o teu chamado. Quantas vezes já tentei me Esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, lançar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver, por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade, o confronto que me trouxe até aqui. Quero os meus ideais, Deus usa-me. Viver o teu
teu chamado, deixa minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Glória a Deus, aleluias. Aceito o teu chamado, glória a Deus. Queremos mais, aleluias, mais de ti. Louve conosco. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, mais de ti. Diga mais. Menos de mim e menos de mim e menos de mim, menos de mim e menos de mim e menos de Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos. Aí na sua casa, eu diminua. Aí no seu lar, que Ele apareça. Aleluia, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
Bom, gente, agora a gente vai ficar com a parte do bate-papo. Eu espero que vocês sejam muito abençoados através da mensagem que vai ser passada aqui hoje. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no vídeo, compartilhar, curtir e comenta aí o que você achou do vídeo, tá bom? Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos com o projeto LED, Levantamento de Desenvolvimento Espiritual. Estamos muito felizes, você não se esquece de compartilhar, curtir e comentar aqui, vai ajudar bastante a gente, tá certo? É um projeto que foi feito para você, para a gente poder expandir de uma forma cada vez mais, alcançar vidas. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, é um dos nossos primeiros vídeos aqui do projeto, primeiro de muitos, e o nosso convidado especial aqui, o nosso pastor Tiago, amém? E pastor Tiago, como é que está sendo essa experiência? Fale um pouco mais. Olá, uma experiência, um desafio maravilhoso para a igreja, para a juventude. E você que está assistindo aí, não se esquece, conforme já foi lembrado aí, curte, se inscreve, compartilha, manda para outras pessoas, que com certeza são louvores e são mensagens para edificar a sua vida. Amém. Para começar, vamos nos apresentar. Você que está chegando agora aqui, caiu de paraquedas aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas. Me chamo Júlia Vitória. Eu me chamo Diogo. E aqui vamos fazer um levantamento sobre o tema que você já viu aí no título do vídeo, Vivendo um Chamado. Amém? E para começarmos, a gente vai, você que não está entendendo, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? A gente vai fazer um questionamento e o nosso convidado especial vai estar nos respondendo, vai estar nos instruindo e auxiliando a gente da melhor forma, tá certo? E para começar, eu preparei aqui as perguntas. Nossos amigos também prepararam perguntas para fazer sobre o questionamento, tá certo? E eu preparei, é muito interessante, que para começarmos, precisamos entender que a vida do chamado de Deus é realmente muito mais ampla do que apenas essas áreas. E discernir seu chamado não precisa ser tão intimidador quanto parece, não é verdade? Quando a gente se fala em viver um chamado, logo após ali a pessoa já se hesita em poder fazer o chamado. A pessoa já se esconde, já tem medo de poder. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. E se retrai, na verdade. E a melhor forma, como a gente pode lidar quando a gente quer realmente viver um chamado? Muito bom. São questionamentos que às vezes a gente fica em dúvida ou até por falta do conhecimento, mas diante da palavra do Senhor teria algumas características, alguns pontos que como nós vivermos, como nós identificarmos o chamado, né? Como seria a melhor prática referente ao nosso chamado. E eu deixaria para você acompanhar em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Teria algumas orientações. O primeiro delas é oração. Eu tenho que ter uma vida de oração para poder entender, para poder compreender e receber, através do Senhor Jesus, que é a nossa fonte, entender qual é o nosso chamado. O segundo ponto é aprender qual é o caminho que eu devo seguir. Se eu faço o primeiro, que é ter uma vida de oração, eu estou buscando, estou conversando com o Senhor Jesus e eu tenho que viver o caminho dele, eu tenho que viver a orientação dele. Seria o segundo ponto. Terceiro, não menos importante, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que absorver, eu tenho que compreender as escrituras, os ensinamentos do Senhor Jesus. Quarto, eu estou citando aqui alguns pontos, vou citar apenas 6 pontos, para nós podermos absorver de como identificar, de como viver, o que eu tenho que fazer. E temos que ser grato. São características de quem entende, de quem passa a compreender para viver o seu chamado. Ter uma vida de gratidão. O quinto ponto, nós não podemos ser só, nós não podemos ser isolados. Nós temos que estar inseridos em uma comunidade.
Nós temos que estar inseridos em uma nação. E que seria essa nação? Todos nós fazemos parte de uma nação. Eu sou formado em área de administração, também sou pastor. A minha nação é o meu evangélico, é a área de administração, essa é onde eu vivo, é onde eu convivo. Os médicos têm envolvimento com os médicos, a nação deles é a medicina, é o povo que entende de medicina, que estuda. Ou seja, isso é aonde eu vivo, aonde eu convivo, quem é o meu grupo, quem é a minha... Essa é a minha nação. Eu tenho que viver em comunidade para poder viver também o meu chamado. E o último ponto, para a gente finalizar esta pergunta, é fundamental, não apenas a gratidão, mas nós também estarmos prontos a ajudar pessoas. Em outras palavras, isso resume um pouco os mandamentos e a orientação do Senhor. Se nós não vivermos, não tivermos essas características, fica difícil nós compreendermos e vivermos o chamado do Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente se sente intimidado pelo medo, né? Então, o que devo fazer quando me sinto incapaz de praticar algo que Deus mandou fazer? Aí eu te levo lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O medo faz do nosso eu, do homem. E na própria Escritura, na própria palavra, diversos homens tiveram medo. Moisés teve medo, quis recusar o chamado. Jeremias, dizendo que era um homem de palavras duras. Isaías, homens usados de uma forma tremenda por Deus, que quando foram chamados, quiseram recuar, dizer, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não sei fazer. Né? Próprio Pedro, apóstolo Pedro, e um outro que talvez vocês tenham possam não compreender, Gideão. Gideão, ele também teve medo. Gideão é muito conhecido a passagem dos 300, que ele foi para a guerra e só levou 300. Só que antes de chegar nos 300, Gideão convocou todo o povo, convocou todos os homens. Foram milhares e milhares de homens, porque é o que ele queria, quanto mais gente para poder guerrear. Ele tinha medo de perder. Aí o Senhor Jesus, Deus, falou com Gideão, Gideão, são poucos, porque o nome que vai ser exaltado, o nome que vai ser glorificado é o meu. Não pode ser o seu e não pode ser pela força do homem. Reduziu para 300 para vencer. É uma passagem muito conhecida, com certeza você já escutou. Mas por que eu trouxe isso para esse momento? Quando ele chama, ele capacita. Que a gente possa colocar o nosso medo de lado. Temos que ir com temor, com obediência, com respeito ao Senhor, à palavra, e vivendo os princípios. Não tenha medo de viver o chamado que o Senhor tem colocado no seu coração. Também, acrescentando isso daí, a gente pode ver Moisés, né? Porque eu assisti um vídeo ultimamente que Deus, ele sabe os temperamentos das pessoas perfeitamente. O temperamento de Moisés, ele é melancólico, ele precisa de uma motivação para começar a fazer. Por isso que Deus aparece como uma sarça ardente, por isso que Deus manda ele fazer alguma coisa, ele começa a motivar Moisés, não quero, não posso, eu sou gago, o povo não vai me respeitar, isso e aquilo. Agora já Paulo, Deus fala, vai ali, dobra a esquerda, e pronto, Paulo já é outro temperamento, outra pessoa. Então, Deus trabalha assim, diferente com as pessoas, né? Com chamados diferentes também, né, pastor? Ele usa cada um nas suas características, né? E aí entra uma observação que a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente fica querendo ser igual a outras pessoas que estão sendo bem-sucedidas, que estão sendo vistas, mas nós somos individuais. Nós somos únicos para Deus. E Ele vai nos usar com o que nós temos e com o que nós somos. A gente deve, claro, acompanhar, estudar, ver pessoas que estão sendo usadas por Deus, estudar, se aprofundar, mas nós somos únicos. Não é uma ferramenta que serve para o Diogo, que serve para o Lucas, que vai servir para mim. Eles não podem usar uma estratégia que eu utilizo em uma palestra, em uma ministração, se eles não tiverem o mesmo perfil, eles vão trabalhar com o perfil deles.
né? E cada um vai alcançar o seu público. Eu não posso chegar com um linguajar para conversar só com os senhores e usar o mesmo linguajar para conversar só com a juventude. Um grupo não vai entender, né? E isso é o que? É a nossa individualidade, a nossa diferença. Por isso que o Senhor vai usar cada um na área onde a gente tem domínio, onde a gente habita, onde a gente convive. Amém. Eu separei alguns tópicos que a gente acabou de falar e diz o primeiro assim: 2 maneiras que todo cristão é chamado por Deus. Primeira, Deus nos chama para conhecê-lo. Segundo, Deus nos chama a viver para Ele. Ou seja, a segunda pergunta é como saber se o chamado vem realmente de Deus para a minha vida. Eu vi que isso é um tabu muito grande na vida de muitas pessoas que se isentam a viver mais de Deus. E será que isso é para mim? Será que é Deus que me deu? E quando chega algo muito pesado, um fardo muito pesado mesmo, a pessoa fala, não, isso não é para mim, isso é para o irmão tal, isso é para... Ou seja, a gente de alguma forma foge do chamado que Deus quer para a gente. Então, como saber de fato realmente que esse chamado Deus não deu? Aí a gente vai voltar para a resposta da primeira pergunta. Eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que conhecer a palavra. Quando o Senhor chama, Ele não traz confusão, Ele não deixa dúvida. E algo muito importante, nós sentimos a paz interna que o Senhor nos concede. Isso provém dele, não deixa dúvida. E o principal, não contradiz as Escrituras. Chamado nenhum do Senhor vai contra a palavra dele, vai contra a orientação dele. São algumas características que a gente tem que compreender. A mensagem que foi colocada, o que um homem ou uma mulher chegou para mim dizendo que era o meu chamado para me fazer isso ou aquilo ou outro. Está de acordo com a palavra? Estou tendo paz de espírito? E outra coisa muito importante, o Senhor sempre nos chama para usarmos o que nós temos. Se nós não temos, Ele nos concede. Mas Ele nunca vai pedir para a gente usar coisas que não estejam ao nosso alcance. Para o começo da caminhada de muitos novos convertidos, fica aquela dúvida, né? Quais hábitos posso começar a praticar para melhorar minha experiência com Deus? Esse é um tema, nós estamos sendo bem resumido, porque cada pergunta dessa tem muito assunto para a gente discutir e debater. Mas a gente vai voltar, vou ser repetitivo, conhecer a palavra e ter uma vida de oração. É buscar ter uma vivência e um entrosamento com o Senhor. É o principal, é o alicerce para que a gente possa alcançar e entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. É ter um relacionamento com Ele. Isso vem através de oração, isso vem através do conhecimento da palavra, isso vem de nós vivermos os princípios, vivermos os mandamentos do Senhor. Não é coisa de outro mundo, não é o que eu escuto falar, é o que o Senhor me ensina a viver. E o Espírito Santo, Ele começa a nos moldar. Filho, isso me agrada. Quando a gente quer tomar alguma decisão que não agrada a Ele, e quando nós temos o conhecimento da palavra, o Espírito Santo fala aos nossos corações, filho, isso aí não é para você, eu tenho coisa melhor para ti. E para a gente conseguir viver e conhecer o nosso chamado, é ter uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Pastor, a gente pode acrescentar aí também a comunhão com os irmãos. Assim, exemplo, Paulo. Paulo, quando ele se converteu, ele passou um tempo e os outros discípulos, os outros apóstolos, eles tinham medo dele, né? Porque ele era perseguidor dos cristãos. Então, ele teve uma ajuda, né, de Barnabé para acrescentar ele ao corpo de Cristo. Para ter, ele se converteu de verdade, entendeu? Então, aí pode ser acrescentada a comunhão com os irmãos para melhorar as habilidades. Fundamental, não pode, deve. Só como o próprio exemplo de Paulo, as mudanças elas são gradativas, tudo tem o seu tempo, não é algo que... Tem situações que acontecem de uma forma sobrenatural, instantânea, mas na nossa vida humana, na grande maioria das situações, é um trabalhar, é um agir. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós passamos a buscar uma orientação do Espírito Santo, a gente começa a aprender. E coisas que nós praticávamos que era certo,
a gente começa a entender, opa, está diferente, por que eu fazia isso e agora os meus olhos espirituais foram abertos e eu tenho que agir diferente. É gradativo. A gente, dificilmente, uma pessoa vai conseguir se inserir em uma comunidade, em um grupo, de uma forma imediata. Ele vai começar a olhar quais são os costumes, quais são as práticas, o que é que essa comunidade gosta de fazer, qual é a base, qual é a orientação. E a pessoa começa a absorver e com o tempo está agindo do mesmo jeito. Como esse exemplo de Paulo. Exatamente. Me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? É interessante também a gente poder entender sobre o sentimento que há no coração de Deus ao fazer esse chamado. Porque chamado é muito interessante e triste ao mesmo tempo, pois se você chamar uma pessoa e aquela pessoa não te escutar ou não te dar bola, já vem aquele sentimento de tristeza caminhando. E é interessante a gente ver o sentimento que pode haver no coração de Deus quando faz esse chamado. Porque a partir do momento em que Deus nos chama para tal chamado e sabemos que devemos fazer e não dar ouvidos ao Senhor, automaticamente aquilo já torna uma tristeza. Automaticamente ele já torna uma frustração em saber que você atendeu ao chamado, mas não quis ouvi-lo. Então é interessante para quem está nos assistindo agora, saber realmente a essência que há em podermos seguir o chamado. E a terceira pergunta que eu queria fazer é, se uma pessoa que ainda não sabe do seu chamado, mas ela quer atuar em alguma área, é errado ela poder estar fazendo algo que ainda ela não foi chamada em uma área? Não tem como. Tem um vídeo assim, não tem como, não pode, não tem como. Porque a partir do momento que você passa a ter uma intimidade com o Senhor Jesus, nós temos um chamado principal. Ide fazer discípulo, ide e vivei os meus mandamentos. Esse é o chamado principal, que a gente já tem que exercitar, que a gente já tem que praticar. É um chamado para todos. Aí entra as aptidões, entra a gente que vai crescendo, vai desenvolvendo, vai participando de comunidades diferentes. O chamado ele não é fixo. Eu estou vivendo um chamado de pastorear uma igreja e ele pode ser temporário, ele pode estar sendo aqui no Jardim Violeta, depois ele pode ser em um outro local, ele pode ser um tempo determinado, como pode ser até o final da minha vida. Ou seja, ele não é algo fixo, algo rígido, é de acordo com o que o Senhor coloca no nosso coração, de acordo com o que nós vamos conhecendo, vamos aprendendo. E nessa sua pergunta tem algo, uma situação que é primordial nós compreendermos. O Senhor chama quem é ocupado. Aí eu respondo que não importa o que esteja fazendo, se seja aquilo que você tem condições agora de fazer, ou algo que o Senhor vai lhe conceder futuramente, tem que estar ocupado. Onde quer que seja, ou no trabalho, ou fazendo sendo porteiro da igreja, ou sendo zeladoria, ou na faculdade, ou no colégio, tem que estar transbordando, tem que estar vivendo a essência do Evangelho. E vai construindo. E até saindo um pouco do âmbito específico da igreja, em um mercado, em uma situação geral de mercado, de trabalho, quando uma grande empresa quer contratar uma pessoa, um funcionário competente, de um currículo exemplar, ele não vai procurar onde os que estão desempregados. Ele vai procurar os que estão ocupados e trabalhando. Oferece um valor maior do que ele recebe hoje, para que ele possa fazer parte do seu quadro, da sua equipe. Porque essa comparação, o Senhor ele não procura desocupado. O Senhor quer pessoas que estejam trabalhando, independente de onde é que seja, em situações simples, em situações que não tem holofotes, não tem visão, as pessoas não enxergam, mas você está fazendo o seu melhor, você está trabalhando, você está se movendo com um propósito. O Senhor chama os ocupados. Ele capacita, Ele ajuda, Ele ensina,
e faz prosperar. Vem até aquela música da formiguinha, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? E é interessante sobre trabalharmos com prazer no Senhor, porque a palavra do Senhor também fala que tudo que fizermos, tudo, mas se ele não tiver um prazer, não tiver um amor, nada disso irá valer, ou seja, será em vão. Então é necessário a gente se dedicar cada vez mais e se alegrar no chamado que a gente recebeu. Porque a pessoa acha que receber um chamado de portaria ou receber um chamado muito grande, acha que isso tem uma diferença. Mas não, cada um age, como a gente acabou de falar, cada um age em cada área. Ou seja, a gente deve se alegrar na área que Deus nos chamou. Pastor, assim, quando finalmente eu consigo saber qual é o meu chamado e estou tendo uma rotina de obediência com Deus, eu estou tendo uma rotina com Deus, estou vivendo com Ele na minha vida. E daí vem muitos levantes do inimigo, né, para tentar me desanimar, para tentar fazer eu parar. A gente, né? Como eu posso lidar com o julgamento das pessoas? Como eu posso lidar com as piadinhas irônicas que muitas das vezes deixam a gente entristecido? Olhar para quem te chamou, para quem concedeu o seu chamado e para quem está guiando a sua vida. A estratégia do inimigo é procurar nos barrar, é procurar nos deter, nos destruir. Mas se nós estamos alicerçados, se nós estamos firmes, não tem nada que possa nos parar. E aí vem o medo, vem a ansiedade, o nervosismo, a preocupação, o que é que vão falar, o que é que vão achar, vão me criticar, vão olhar feio para mim. Viva o seu chamado. Se começar a olhar para as lutas, para essas coisas, nós paramos. A gente fica travado. Eu acho legal em Jesus que ele é inabalável, do começo ao fim. E essa parte dessas críticas de outras pessoas, ele tinha crítica de pessoas de fora e pessoas que estavam perto dele. E ele não deixava aquilo de jeito nenhum atrapalhar o chamado dele. Ele falava, se não quiser me seguir, tudo bem. Tchau e benção. Ele tinha um objetivo, ele é esse. Sim, é interessante que com o mesmo elogios e com as mesmas críticas, ele não se deixou filtrar isso no seu coração. Porque se a gente parar para perceber, o elogio, tanto o elogio como as críticas, tem um poder de paralisar. Tem o poder de fazer a gente parar. Se você é muito elogiado, você se acomoda. Mas se você é muito criticado, você sente medo, você sente raiva e quer parar. Ou seja, é interessante a gente não deixar filtrar isso dentro do nosso coração, né? Deixa eu compartilhar com vocês 5 princípios para o nosso chamado. Através de Elias, quando chamou Eliseu. Eliseu ele estava trabalhando. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, nós vamos encontrar esta passagem. E o que é que nós conseguimos absorver deste ensinamento? Primeiro, Deus só chama quem já está trabalhando. Ele não chama desocupado. Quem não está trabalhando está simplesmente usando desculpa. Não tem motivo para não servir, para não viver o chamado de Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Foi o exemplo, lá em 1 Reis capítulo 19, que Eliseu chegou para o profeta Elias: deixa-me despedir de meus pais e eu volto para te servir, para te seguir e aprender. Ele retornou aos seus pais, saiu do campo onde estava trabalhando, cuidando do rebanho, do gado, e voltou para se despedir de seus pais, ou seja, teve obediência, honrou os seus pais. Isso aqui foi uma característica de Eliseu. Quando o Senhor nos chama, um dos princípios, nós honramos os mandamentos de Deus. Não tem desobediência, não tem infração diante dos mandamentos do Senhor Jesus, para viver o chamado. Terceiro ponto, valorize o chamado. Eliseu despediu de seus pais e foi servir Elias. Jesus ele deixou um exemplo lindo antes de cear
com os discípulos, onde o Senhor foi lavar os pés de todos os discípulos. Se não me falha a memória, Pedro pediu para ele não fazer isso. E Jesus respondeu: se eu não fizer, você não vai fazer parte de mim, da minha família. Jesus, ele deixou o exemplo de servir. E quando nós temos um chamado, nosso chamado é servir e não ser servido. O quarto, destruir o que lhe dá segurança para voltar atrás. Não recue. Quando nós entendemos o chamado, nós damos alguns passos, ficamos olhando, voltar de recuar, porque o futuro aos nossos olhos é incerto, os nossos olhos naturais, e muitas vezes nós queremos voltar. O que ficou para trás não é mais opção. O Senhor sempre vai nos conceder novidades, sempre vai nos mostrar o caminho, sempre é algo novo que nós vamos viver quando nós realmente vivemos o chamado dele. Não possamos recuar. E o quinto, não tenha medo de se jogar no seu chamado. Invista o seu tempo, estude, acompanhe pessoas que vivem o chamado, que vivem o que arde no teu coração, que faz parte da sua comunidade, estão fazendo a diferença. Acompanhe para ver como é que eles estão fazendo, não para você imitar, mas para você ver como é que está sendo feito. E o Espírito Santo, o Senhor vai te conceder a ousadia, vai te conceder direcionamento, para você começar a viver o chamado do Senhor. Não recue, mergulha no que arde o teu coração. Esses são 5 princípios que nós temos que compreender, temos que viver. Amém. Então ficou muito claro sobre a importância que devemos zelar em viver o chamado de Deus. O quão atento, sensível devemos estar à voz do Senhor Jesus. Então é super importante a gente estar disposto a servir, independente das circunstâncias, independente do que a gente avista à frente. Mas é sempre importante a gente ter esse pensamento de sempre querer progredir no chamado de Deus. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como posso saber qual é o meu chamado? Quem vai primeiro? Eita. Eu li assim um livro, o nome do livro é Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas, e lá ele mostrou um método que é a lei da primeira menção, não sei se o senhor conhece, que é a primeira vez que uma palavra, uma profecia, alguma coisa é citada na Bíblia pela primeira vez. E eu já faz tempo que eu li esse livro, e aí eu vi que a primeira vez que a palavra chamou, ela é mencionada em Gênesis 3:9, por Deus para a criatura, para Adão. E lá diz, o Senhor Deus chamou o homem, onde estás? E quando a gente usa esse método para estudar assim, desse jeito, a gente percebe que naquele diálogo em Gênesis 3:9, Deus ele não chama o homem primeiramente para servir ou para fazer alguma coisa. Primeiramente ele chamou para si. Deus um horário marcado. Então ele não saiu só do físico, mas saiu da intimidade, entendeu? Ele saiu da presença de Deus. Por isso que Deus não encontrou o homem na presença mais dele, por conta do pecado que manchou toda a semelhança, toda a imagem de Deus que estava nele. Então, assim, eu uso isso como chamados, primeiramente, né? A gente tem que ir para ele, e não primeiramente fazer um serviço, porque se eu fazer e não conhecer o dono da obra, eu vou fazer errado. Então, eu acredito, sim, a gente deve servir, a gente deve ajudar os irmãos, aconselhar essas coisas, mas se eu não conhecer o Pai, se eu não conhecer a intimidade, a presença, a palavra dele, entendeu? Então é por isso que a gente ora, a gente busca, a gente conhece. Nossa fundação deve ser conhecer primeiro a ele, para depois, eu acho, servir. Eu acho que seja...
Eu querendo acrescentar nisso, conhecer a Deus, né? Chamado é uma designação, ou seja, Deus está designando a gente a fazer algo. Então, quando a gente conhece mais de Deus, a gente se aproxima mais de Deus, Deus vai abrir a nossa mente, Deus vai dar pistas, não, como eu posso falar? Deus vai dar situações, Deus vai mostrar para pessoas, às vezes vai usar pessoas para mostrar para você qual é o seu chamado, entendeu? Então, Como posso saber qual é o meu chamado? enfim, conhecendo mais de Deus, Deus vai mostrar. E também, como o próprio pastor falou, Deus deixa as coisas bem claras. Então, quando a gente se sentir confortável, se sentir em paz com aquilo, né, que Deus com certeza vai mostrar, porque a gente vai estar ali numa intimidade, então vai ser algo que já vai estar decretado, entendeu? E como já foi falado aqui, acrescentando o que vocês falaram, um chamado de Deus, ele nunca contradiz as Escrituras, como a gente acabou de falar no decorrer do vídeo. O chamado de Deus sempre será acompanhado por sua paz, assim como qualquer outra coisa que necessitamos. O chamado de Deus sempre resultará em sua glória. Ou seja, primeiramente, para a gente saber qual é o nosso chamado, onde a gente deve atuar, está bem nítido no vídeo. A gente precisa ter uma intimidade com Deus. A gente precisa entender, o primeiro passo é entender realmente o que Deus quer da gente. Porque se eu não faço, se eu não sirvo, se eu não vou atrás, se eu não tenho uma intimidade elevada com o Senhor Jesus, é impossível a gente poder ter um contato de como saber. É uma coisa que eu sempre falo, é impossível você ter intimidade com uma pessoa se você não tem um contato com ela diariamente. Se eu não tenho falado com ela diariamente. Ou seja, para a gente saber qual é o nosso chamado, a gente precisa ter uma conversa com Deus. A gente precisa estar em fervente oração. Eu vou deixar. Recusou naquele momento, não queria agora. E os discípulos, alguém trouxe alimento para Jesus? E lá em João 4,34, ele disse que não, porque ele estava fazendo, o alimento dele, o que sacia, é viver o chamado, é fazer o que o Pai enviou para ele fazer. Primeiro ponto, fazer aquilo que arde no nosso coração. Fazer aquilo que nós gostamos. O que é que você gosta de fazer? Segundo o questionamento de 3, o que é que eu faço bem? O que é que eu me garanto? O que é que eu sou muito bom em fazer? Eu não preciso ser o melhor, eu preciso saber fazer. Primeiro, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu tenho prazer em fazer? E depois, o que é que eu faço bem? Quais são as minhas habilidades? O terceiro ponto, o que te incomoda neste mundo? Você vai juntar os 3 e vai aparecer aqui na tela, a mídia vai colocar, não sei como, vai ter lá um círculozinho com a primeira pergunta. O que é que eu gosto de fazer? Vai ter um segundo, passando pelo primeiro. O que é que eu tenho facilidade? Quais são as minhas habilidades? E um terceiro círculo, com o que é que me incomoda neste mundo. E vai ter um ponto em comum que vocês estão visualizando aqui. E esse ponto em comum dessas 3 perguntas é o seu chamado. É o propósito do Senhor Jesus. O que é que te incomoda nesse mundo? A violência infantil é algo que você não suporta? Você viveu isso e não concorda que ninguém viva? É algo que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ajudar pessoas a viverem, a superar essa dificuldade. Qual é a área? O que é que você não tolera? E diante disso é o que você vai investir as suas energias, com o que você gosta e com o que você sabe fazer, para fazer a diferença neste mundo. E aí você vai saber qual é o seu propósito. Amém. E para finalizarmos o vídeo, a gente agradece você que ficou até o final do vídeo. Eu queria trazer 3 referências aqui bíblicas que resume tudo o que a gente falou durante o vídeo. Em Êxodo 3, 1 a 8, a gente encontra que Deus chama pessoas fracas
incapazes para Ele. Em 1 Samuel 3:10, a gente encontra, Deus chama todas as pessoas à obediência e fidelidade. Em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, a gente vê que Deus chama seu povo para falar a verdade nos tempos sombrios. Ou seja, durante esse vídeo já ficou nitidamente claro sobre como a gente poder viver o chamado de Cristo. Amém? É isso aí. Se inscreve no canal, compartilha, curte, comente e transborda aí, transmite essa mensagem para todo aí o seu ciclo, todos os que fazem parte aí do seu grupo. Deus abençoe.